A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam ao clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor os que têm o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Amém? Glória a Deus. Pode sentar a igreja. Essa palavra do Senhor, ela só vem falando de confiança, da confiança, né? Daquilo que se a gente confia, se a gente crê no Senhor, se a gente ora, se a gente faz o que é bem nas obras do Senhor, o Senhor está conosco, nos livrando de todo mal, nos livrando de tudo aquilo que vem contra nós, né? Então, eu hoje de manhã, eu estava cochilando e me veio o Salmo 34. Depois eu estava lendo e meditando e fiquei falando, né? O que eu sempre falo, né? Que eu falo todo dia lá na minha casa, eu falo quando eu estou aqui, que eu tenho oportunidade aqui na Casa da Bênção, eu sempre falo, né? Que quando a gente está na presença do Senhor, que quando você crê, quando você está na posição, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, a gente permanece de pé, a gente permanece na direção, a gente aguenta as situações, né? Vem as dificuldades, a gente talvez está difícil, mas a gente está orando, está clamando o Senhor, e o Senhor está ao nosso redor nos sustentando, né? Porque quantas lutas e quantas dificuldades a gente tem passado, porque os dias estão sendo maus. Os dias não têm sido nada fáceis, têm sido muito difíceis, né? Mas a gente está aí, firme e forte na presença do Senhor. Tem dias que a gente levanta de manhã e a gente levanta desanimado com as situações, com as dificuldades, mas Deus é tão misericordioso nas nossas vidas que Ele dá um chacoalhão na gente e lembra: olha, eu estou aqui, eu sou teu pai, eu estou aqui, você não está sozinho, né? Confia, crê, porque eu estou contigo e nada vai te faltar. Quantas vezes a gente pensa que hoje eu não tenho, vamos supor, hoje eu não tenho, uma mistura para colocar na minha mesa, né? Mas você tem um arroz e feijão, né? Então isso já, Deus ele está cuidando, porque se você tem um arroz e feijão, você tem alguma coisa para comer. Você não está sem nada de jeito nenhum, né? Lógico que a gente quer o melhor, a gente quer uma mistura, quer uma carne boa, a gente quer tudo de melhor, né? Mas quando a gente está na presença do Senhor, Ele vai nos
Deus, né? Que aí vem e nos dá aquele choque, né? Aquela